Só que a esquerda, que é sempre muito canalha, né, e muito rasteira, né, eles vão ficar simplesmente tentando colocar isso nas costas do opositor político, principal opositor político deles, o Jair Bolsonaro. Bom, nosso futuro ministro da Secretaria-Geral da República, né, Guilherme Boulos, a gente comentou ontem sobre isso, né, Ana? O Boulos que provavelmente vai se tornar ministro. Um cara que foi muito bem eleito, né, muito bem eleito, teve muitos votos para deputado federal. Ultimamente tem um mandato apagado, um mandato irrelevante, sem grandes proposições, sem grandes projetos. Para vocês terem uma ideia, a Erika Hilton, ela tem muito mais relevância política dentro da esquerda hoje do que o Guilherme Boulos. Tanto é que vocês ouvem muito mais falar na Erika Hilton, como diria o Renan, né, a linda modelo Erika Hilton, do que o Guilherme Boulos. E olha que o Guilherme Boulos foi, de novo, muito bem votado. Foi um dos principais líderes de uma das maiores organizações de esquerda, que é o MST. Né? Foi candidato à Prefeitura de São Paulo mais uma vez, chegando no segundo turno. Só que aí ele foi totalmente humilhado nas eleições, né? Ele perdeu, assim, vergonhosamente pro Ricardo Nunes, que era um cara sem nenhum tipo de carisma, sem nenhum tipo de apelo, né? E no mandato dele não tem feito absolutamente nada de relevante. O que ele faz agora é ficar defendendo o Lula e os aliados dele, né? Ele serve como isso, como um soldado de segunda classe do petismo. Você teve aquele caso lá também do Janones, né, da rachadinha, que o Boulos foi relator, passou pano pro Janones, então é o cara que tá lá para defender o governo. E agora ele postou o seguinte no Twitter: não deixe que invertam a realidade mais uma vez. Espalhe a verdade. E eu tô vendo que já tem até uma nota do Twitter aí, mas vamos ver primeiro... No vídeo a gente vê a nota depois. Vamos ver primeiro o vídeo, depois a nota. Vamos lá. Entenda o esquema do roubo das aposentadorias no INSS. Segundo a Polícia Federal, o esquema começou em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro. 9 das 11 empresas investigadas foram contratadas pelo governo Bolsonaro. Durante 4 anos, o esquema cresceu sem ser investigado, justamente no período do governo Bolsonaro. O dono de uma das empresas do esquema doou R$60 mil para Onyx Lorenzoni, ministro da Previdência do governo Bolsonaro. O mais chocante, o maior operador desse esquema, conhecido como Careca do INSS, doou dinheiro, sabe para quem? Para a campanha presidencial do Bolsonaro. Agora, Nicolas Ferreira, o mesmo deputado da fake news do Pix, e que votou contra zerar o imposto da cesta básica, espalha mentiras para tentar salvar o seu chefe, Jair Messias Bolsonaro. Entendeu o esquema? O governo Bolsonaro roubou os aposentados. O governo Lula investigou e acabou com esse crime, sem anistia para o ladrão de aposentados. Pois é, e agora vamos ler aqui a nota do Twitter. Contexto importante: prejuízos aumentaram significativamente durante o governo Lula, atingindo 6,3 bilhões de reais até 2024 e crescendo 300% de 2022 a 2024, governo Lula. Outro fato é que um irmão de Lula é vice-presidente em um dos sindicatos envolvidos e mesmo assim não foi investigado. Bom, as notas do Twitter já fizeram o comentário por mim, né? Tem nem o que falar, isso é patético. Eu tinha falado esses dias que o aumento foi de 250%, mais ou menos, então pelo visto detectaram que foi ainda maior. Parece que o aumento já chegou a quase 300%. Só que a esquerda, que é sempre muito canalha, né, e muito rasteira, né, eles vão ficar simplesmente tentando colocar isso nas costas do opositor político, principal opositor político deles, o Jair Bolsonaro. Né? Ah, o Bolsonaro é um santo? Não, claro que ele não é um santo. Vocês sabem o que a gente acha dele aqui. É um ladrão, é um cara que tentou praticar golpe de Estado, sim, é um cara que tem que ser preso. Agora, o petismo é uma organização criminosa muito mais sofisticada e muito mais eficiente, que já conseguiu roubar muitos milhões, mas eles são muito melhores do que Jair Bolsonaro nesse sentido. Né? 300% em escândalo de aposentadoria, em roubo de aposentadoria de idosos. De pessoas simples, pessoas humildes, que sequer entendem aqueles descontos lá quando elas vêm, né? Elas acham que aquilo lá é um benefício que elas estão recebendo, né? E aí vem algum desconto ali, não entendem muito bem, e são pessoas que foram nomeadas pelo governo Lula. O ex-presidente lá do INSS, que me fugiu o nome dele agora, se a Ana puder pegar, né, que foi afastado por decisão judicial, ele foi nomeado pelo Lula recentemente. Não adianta tentar esconder isso, não adianta ficar tentando empurrar isso. Não, mas foi o Bolsonaro, hein? Foi o Bolsonaro. Não foi. Alessandro Stefanuto? Esse mesmo, tá? Foi nomeado pelo Lula, não foi pelo Bolsonaro.
Esses escândalos aumentaram assim consideravelmente durante o governo Lula. E outra coisa, que sentido faz, né, um escândalo que envolve majoritariamente sindicatos de aposentados, né, e sindicatos no geral, qual ligação o Bolsonaro tem com sabe, como uma liderança sindical? Que ligação que o Bolsonaro tem com o sindicato? Nenhuma. A ligação do Bolsonaro era com o militarismo, por exemplo, né? Era com certos grupos milicianos, que os filhos dele sempre foram amigos, sempre frequentaram as casas ali, beleza. Agora, sindicato, a gente tá falando de petismo. E é claro, a nota lembra muito bem, né? O irmão do Lula é vice-presidente de um dos sindicatos que está sendo investigado. Irmão do presidente da República. E isso não vai parar nas fotinhos que ficam lá girando? Ah, olha, Bolsonaro. Você vê que a esquerda, ela trata muito o próprio público como retardado, porque a esquerda, ela gosta de motes, de frases, e aí ela só fica martelando aquela mesma frase, que não tem tanto sentido, mas você fica repetindo tanto, que começa a virar verdade, aquele negócio da mentira contada várias vezes vira verdade, né? Então, por exemplo, o que eles sempre fizeram muito, à esquerda? Não há prova. Lula foi preso sem provas, né? Eles sempre falavam muito isso. Lula foi preso sem provas. Aí você mostrava as provas. Não, vejam, ó, você tem aqui documentação, você tem aqui triplex ali. Foi preso sem provas. Não, mas ó, tem uma delação aqui. Foi preso sem provas. Não, mas o pedalinho foi preso sem provas. Não, mas a foto do Lula e a Marisa na casa foi preso sem provas. Então eles ficam repetindo aquilo pra ficar martelando na sua cabeça e você falar: ah, entendi, ele foi preso sem provas. Porque você ouviu isso 500 vezes, então só pode ser verdade. Então o que eles fazem nesse vídeo também? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. E aí no final, esse escândalo é de responsabilidade do Jair Bolsonaro. Pra deixar bem claro pra militância, ó, vocês entenderam, né? É pra jogar a culpa no mito, né? No Bolsonaro, tá? Não que o Bolsonaro também não tenha sua parcela de culpa aí, mas o PT não tá bem longe dessa imagem de Salvador. Ele, pelo contrário, ele continuou e multiplicou a corrupção, o rombo. Justamente pelo que você falou, por eles serem especialistas nisso, né? E o Bolsonaro, ele já estava abrindo as pernas pro Centrão, né, e entregando o governo dele pro Centrão justamente nas áreas mais economicamente estratégicas para esse tipo de escândalo, né? Ele dava pastas com orçamentos multimilionários para políticos do Centrão praticarem seus esquemas. E aí veio o PT e só potencializou isso. Aliás, o PT, né, começou a potencializar tudo que o Bolsonaro fez, é impressionante. Então eles falavam de gasto no cartão corporativo, Lula gasta muito mais. Eles falavam do sigilo que o Bolsonaro colocava em tudo, eles impõem ainda mais sigilo, né? Eles falavam do controle sobre as polícias federais, o Lula tenta impor ainda mais controle sobre as polícias federais. Então tudo que o Bolsonaro fez de cagada, que ajudou a destruir esse país e trazer o Lula de volta pro poder, que é isso que esse inepto conseguiu fazer, né? O PT foi e falou: ah, a porteira tá aberta, então agora vamos passar com tudo, né? Impressionante.